Sabe quando você vê uma notícia bombástica ou alguém solta uma opinião forte numa conversa e, em vez de simplesmente aceitar ou rejeitar na lata, você para e pensa, espera aí, será que é isso mesmo? Isso é uma parcela do senso crítico em ação. Então, ter senso crítico não é a respeito de duvidar de tudo ou ser do contra. É mais quanto dar uma pausa antes de comprar qualquer ideia que aparece na frente. É tipo ser aquele amigo que não cai em qualquer papo, sabe? Esse pessoal não só aceita tudo que ouve. Eles querem entender de verdade o que está rolando, querem os porquês e os comos assim. E mais, ter senso crítico não se refere a não ter valores. Pelo contrário, quem tem um senso crítico afiado valoriza coisas como a lógica, a consistência e a honestidade intelectual. É como se fossem ferramentas para eles se aprofundarem melhor nas questões, para entender de verdade, sem se deixar levar por qualquer vento que sopra. Pensa num mundo complexo e cheio de informação como o nosso. Sem essa capacidade de parar e pensar direitinho, a gente pode acabar tomando decisões equivocadas ou espalhando ideias que nem são tão verdadeiras assim. E aí já viu, né? É a receita para o caos. Para Platão, o pensamento crítico não é só ficar levantando dúvidas e analisando ideias. É também como buscar a verdade e o conhecimento. Ele achava que a galera devia aprender a pensar assim desde cedo, lá na escola, com um ensino que incentivasse a perguntar, refletir e argumentar de um jeito lógico. Platão sempre mostrava o Sócrates como exemplo de pensador crítico. Sócrates era aquele cara que fazia perguntas tão boas que faziam as pessoas pensarem e questionarem suas próprias ideias. Ele era tipo um mestre em estimular o pensamento crítico nos outros. Platão achava que o pensamento crítico era fundamental para a gente buscar a verdade e o conhecimento. Ele defendia que a gente devia cultivar essa habilidade através da educação e da prática filosófica. Ou seja, é botar a cachola para funcionar e não aceitar as coisas de mão beijada, mas sim questionar e buscar sempre mais entendimento. Então, trazendo para o mundo de hoje, se as pessoas praticassem cada vez mais o senso crítico com prudência, não seriam enganadas tão facilmente por qualquer coisa. Por exemplo, os políticos. Já parou para analisar que principalmente em época de eleição é prometido sempre as mesmas coisas e nada acontece de diferente? E mais, o mesmo político está há mais de 20 anos na Câmara dos Deputados e as coisas em seu bairro continuam da mesma forma. E não se perguntam por que tudo continua na mesma. E ainda, como posso mudar de postura para que o ambiente mude completamente? Isso nem falamos de uma forma mais ampla politicamente. Quer outro exemplo? E esse vai ser bem mole. A vida é dura. Precisamos trabalhar e muito para ganhar nosso rico dinheiro. Não existe suco grátis. Mas tem pessoas que acham que vão ganhar dinheiro rápido e fácil. Tipo quando oferecem algo que custa caro por um valor bem abaixo do preço. E logo descobrem que foram enganadas e depois aparecem na televisão se lamentando porque perderam dinheiro. Preciso perguntar onde estava o senso crítico. Bastava se perguntar. Tão barato assim? O pensamento crítico nos ajuda a separar os argumentos medíocres e brilhantes, a distinguir a informação de valor daquela que é dispensável, promover a tolerância e a compreensão, através do entendimento de diferentes pontos de vista e da capacidade de dialogar com base em argumentos sólidos. Fazer escolhas que valem a pena é essencial, seja na hora de comprar algo, decidir acerca de política ou lidar com a grana. A ideia é não agir no escuro, mas sim com base em informações sólidas e estruturadas. Afinal, é assim que a gente evita arrependimentos e constrói um caminho mais seguro para o futuro. Com essa avalanche de fake news e informações erradas, é essencial questionar tudo o que a gente recebe. Não dá para simplesmente aceitar de boa o que nos dizem. É importante checar a fonte, ver se é confiável, e pensar se aquela informação faz sentido no contexto em que ela foi apresentada. Sair da bolha, entende? Além disso, é preciso pensar se aquela informação é relevante para a gente. Nem tudo o que a gente lê ou vê é importante para nossa vida ou nossas decisões. Então, é legal focar nas informações que realmente importam e deixar de lado o resto. O desenvolvimento do senso crítico enfrenta alguns obstáculos em nossa sociedade, como educação que não prioriza o pensamento crítico. Muitos sistemas educacionais ainda se concentram na memorização e na repetição,
em vez de encorajar a análise crítica e a resolução de problemas. Polarização e câmaras de eco. As redes sociais e alguns meios de comunicação tendem a criar bolhas informativas que reforçam preconceitos existentes e limitam a exposição a perspectivas divergentes. Uma pergunta de 1 milhão. Se nossa sociedade praticasse o senso crítico de forma madura e respeitosa, não estaríamos melhores hoje do que ontem? Para desenvolver o senso crítico é um processo onde não devemos nos limitar, onde a reflexão é constante e questionar constantemente as próprias crenças e as dos outros é uma parte vital do desenvolvimento do pensamento crítico. Isso inclui refletir a respeito das fontes de suas informações e os motivos por trás de suas opiniões. Será que se as pessoas questionassem mais seriam enganadas tão facilmente por certos tipos de pastores mal intencionados? Manter diálogo aberto e engajar-se em discussões com pessoas que têm pontos de vista diferentes é incrivelmente valioso. Isso não apenas expõe a pessoa a diferentes argumentos, mas também ajuda a entender melhor e a refinar os próprios pontos de vista, ter a cabeça aberta para pensar a respeito do que a outra pessoa está falando, mesmo que não concorde com tudo ou parcialmente, mas ainda assim, novas ideias expandem o pensamento crítico. Quando nos envolvemos em conversas com pessoas que pensam de maneira diferente, somos expostos a uma variedade de argumentos e perspectivas que talvez nunca teríamos considerado por conta própria. Isso nos desafia a pensar de forma mais abrangente e a questionar nossas próprias crenças e preconceitos. Além disso, o diálogo aberto nos permite compreender melhor o contexto e as experiências que moldam as opiniões dos outros, o que contribui para uma maior empatia e respeito. Ao discutir com respeito e mente aberta, podemos aprender uns com os outros e encontrar áreas de convergência, mesmo em meio a diferenças significativas. Esse tipo de interação não só fortalece a nossa capacidade de argumentar de forma persuasiva, mas também enriquece nossa compreensão do mundo e das pessoas que nele habitam. Em última análise, o diálogo aberto não se trata apenas de expressar nossas próprias opiniões, mas também de estar disposto a ouvir e considerar as opiniões dos outros. É uma via de mão dupla que nos desafia a crescer e a evoluir constantemente, tornando-nos melhores comunicadores, pensadores e, acima de tudo, seres humanos mais compassivos e compreensivos. Então, é isso aí. Senso crítico é essa habilidade toda de não só engolir o que te servem, mas mastigar bem, analisar os ingredientes e decidir se vale a pena engolir ou se é melhor passar para frente. O pensamento crítico é como ter um superpoder que nos ajuda a tomar decisões certeiras, sacar quando estão querendo nos enganar e contribuir de forma positiva nas conversas. Investir nessa habilidade, tanto pessoalmente quanto como sociedade, é como plantar as sementes de uma comunidade mais justa e bem informada. Quando a gente cultiva o pensamento crítico, a gente não só se protege de informações furadas, mas também contribui para um debate público mais saudável e construtivo. É como se a gente estivesse construindo os alicerces de uma sociedade onde as pessoas estão sempre atrás da verdade, sempre questionando e sempre aprendendo. E quando mais a gente pratica, melhor fica nisso. É como exercitar um músculo mesmo. Vamos lá fortalecer nosso senso crítico então. Espero que tenha te ajudado a ser uma pessoa mais crítica e com responsabilidade. Ajude esta mensagem a chegar a outros críticos. Curta, compartilhe, deixe sua mensagem e se inscreva no canal. Espero te ver em breve. Até mais. Tchau.